我是陈老师. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Chen, bem-vindos. Bom, muitos de vocês falam que eu falo muito bem em português e perguntam como eu aprendi a falar português. Mas na verdade eu não falo tão bem assim, eu falo com muitos erros, né? Com conjugação verbal tudo errado, né? E com tempos verbais também, tudo errado, concordâncias verbais. Eu não aprendi a falar português ainda, eu estou aprendendo, todos os dias eu aprendo um pouquinho. E quando eu leio o jornal e fala sobre economia, sobre política, tem muita coisa que eu não entendo. Então eu estou aprendendo ainda português. Mas eu vou compartilhar com vocês a minha jornada de como eu aprendi o português que eu sei falar. E de repente pode te ajudar também com a minha experiência, né? Para você poder adotar os métodos no seu aprendizado de mandarim, né? Então, quando eu vim no Brasil, eu não sabia falar nenhuma palavra, nem sabia ler as letras, né? As sílabas. Eu era uma analfabeto em português mesmo. Eu iniciei o meu estudo de português com frases prontas. Durante a semana, eu anotava as frases que eu queria aprender. E aí, no fim de semana, eu ia para casa da minha prima e aí ela escrevia as frases em português para mim, só que eu não sabia ler em português, então ela colocava os ideogramas que tem a pronúncia daquelas sílabas das palavras em português para eu poder ler os ideogramas e saía as palavras em português. Por exemplo, a palavra maluca, e ela escrevia os ideogramas que tenha a pronúncia dessas sílabas, né? Por exemplo, ma, ela escrevia o ideograma de ma, de cavalo. Para a sílaba lu, ela escrevia o ideograma lu, que significa rua. Para a sílaba ka, ela usava o ideograma ka, que significa cartão. Então eu lia cavalo, rua, cartão. Em chinês, saía a palavra maluca em português. Foi assim que eu iniciei o meu estudo. Primeiro eu aprendi a falar, né? E aos pouquinhos ela foi me ensinando a pronúncia das letras e depois as sílabas. Eu me lembro quando eu pegava ônibus e o ônibus ia para Copacabana e aí eu tive muita dificuldade para ler a palavra Copacabana. E depois eu iniciei as aulas na Associação Chinesa, que tinha aula de português. Só que as aulas eram mais assim voltadas para gramática. Assim, eu gosto de gramática. Qualquer idioma que eu estudo, eu gosto de estudar gramática. Mas eu sentia muita falta de praticar a conversação. E a professora não pedia dever de casa. Então eu sentia muita falta. Mas eu fazia os exercícios do livro e eu aprendia o vocabulário que me interessava. E toda vez que eu queria aprender alguma palavra, eu perguntava para a professora e eu anotava. E eu usava aquela palavra porque me interessava. Então sempre perguntei as coisas que me interessam. Eu praticava muito aquele vocabulário que eu perguntei à professora. E nos primeiros anos no Brasil, eu trabalhava na parceiraria. E os fregueses gostavam muito de puxar papo, de conversar comigo. Então eu falava tudo errado e eles me corrigiam. Eu lembro de uma vez, um menino mostrou para mim uma chave e perguntou para que serve a chave. Aí eu falava assim: mulher vai banheiro. Aí vocês percebem como em chinês não tem conjugação verbal e não tem preposição, não tem artigo. Então eu falei tudo errado, eu traduzi simplesmente de chinês para português, né? Mulher e vai banheiro. Não tem a preposição a, não tem o artigo o de ou banheiro, né? Então não tinha a conjunção de ao, né? E também não tinha para, finalidade para, serve para quê, né? Então eu falei tudo errado e aí ele saiu gargalhando e aí depois ele escreveu a frase correta para mim, aí eu tipo, que é aquilo? Por que tem o ao ali de preposição com artigo? Aquilo não fazia sentido para mim. Então eu estudava gramática nas aulas, aumentava meu vocabulário com os exercícios e ganhava fluência conversando com os fregueses da parceiraria. E ainda nos primeiros anos no Brasil, comecei a aprender português através das músicas. Eu ouvia muito as músicas do Sandy Júnior. Eu acho a Sandy linda, ela canta super mega bem e as músicas
músicas deles eram as mais parecidas com o pop chinês. É o tipo de música que eu gosto. O ritmo, né, a melodia me agradava muito, então eu acabo ouvindo muito a música e lendo a letra, e aprendi as letras e reproduzia a música. O importante é reproduzir a música, né? Não é só ouvir a música para acostumar o ouvido, não. Além disso, tem que anotar o vocabulário, né, da palavra que você quer aprender e tentar reproduzir a música para poder treinar a fala, a pronúncia e adquirir a fluência. E quando surgiu o grupo Rouge, a sererê, ha, derrereto, derrerete, seibiu, não bato, agora eu não sei mais cantar, mas na época eu cantava muito essa música da Sererê. E depois tem as músicas do Kelly Key. Gente, vocês podem me xingar falando que mau gosto, mas são os tipos de música que me agradava, melodia, a letra era fácil para eu entender, né? Era muito legal para eu aprender a falar português. Vem aqui, que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho, coração, Agora eu não sei mais cantar, mas na época eu cantava muito. Eu tentava falar português o máximo que eu podia. Assim, até falar com os amigos chineses e falava português com eles, e eles falavam chinês comigo e eu respondia tudo em português. Como eu vivo aqui, é inevitável eu ter contato com o idioma, né? Eu assisto novela, né? Eu assisto filmes, tudo em português, ouço músicas, né? Eu lia muito revistas sobre moda, tipo de revista que eu gosto, assunto que eu gosto. Tem que escolher o material que você gosta também, para poder atrair mais a leitura. Comecei a ler piadas, a Turma da Mônica, era bem legal para eu aprender as coisas. Agora eu leio bastante livros de romance e biografia e livros de história, eu gosto. Então, a leitura ajuda muito no aprendizado, né? Eu vou fazer uma lista de livros, de historinhas, para você poder procurar e começar a ler em chinês. Eu gosto muito de aulas de conversação. Por exemplo, nas aulas de inglês e francês, eu saio falando, o professor só fica escutando, anotando os meus erros, e eu fico falando um monte de coisa, relatando os feitos daquela semana e dos assuntos que eu gosto de falar. E o professor fica anotando os erros e no final da aula ele fala quais erros que eu cometi e aí eu corrijo aos pouquinhos. Aí outras aulas eu vou cometer os mesmos erros, mas na sala de aula que a gente pode errar, que a gente vai aprender com os erros, que a gente pode errar à vontade. Eu falo assim sem medo, eu não fico preocupada parar para pensar a gramática. Eu simplesmente saio falando, uma hora eu vou falar o correto. Não adianta você ficar quebrando a cabeça tentando entender aquela gramática. Às vezes você simplesmente aceita a gramática, aplica na prática e aí aos pouquinhos aquilo vai sair naturalmente na sua boca e aquilo vai fazendo sentido aos pouquinhos. E para ser entendido, não adianta o Google Translator, porque você não pode traduzir ao pé da letra as expressões, né? Para o povo te entender, você tem que usar a expressão que aquele povo usa. Por exemplo, tem um aluno que falou para mim assim: professora, estou sempre te alugando, né? Só que em chinês a gente não usa a palavra alugar para esse sentido de estar sempre precisar ajuda da pessoa. Em chinês a gente não usa a palavra alugar, né? E outra vez eu lembro que quando eu estava comendo morango, os morangos estavam verdes ainda. E aí só que eu falei assim: nossa, os morangos estão cru. As pessoas, claro que você vai comer morango cru, você vai cozinhar morango para comer por acaso? Só que, gente, em chinês, cru e verde é a mesma palavra. Então eu pensava que em português também era a mesma coisa. Aí por isso que eu falava para o morango era cru, banana era cru. Aí a manga estava crua. Então, não adianta, você tem que entender qual o termo que o povo usa para poder fazer eles te entenderem. E no questão de pronúncia, eu acho que o mais importante é imitar bem o sotaque.
sabe? Quando eu falo português, mesmo falando errado, com conjugação errado, se eu falando, imitando bem o sotaque, aí as pessoas falam que eu falo bem. Aí eu falo assim, mas você nem troca meia dúzia de palavras comigo ainda, você já está falando que eu falo bem português. Mas é exatamente isso, a pronúncia é muito importante. Não adianta você saber muito vocabulário, né? Só que você não tem uma pronúncia correta. Então você tem que tentar imitar o nativo, tem que imitar a pronúncia. Não adianta você ler as palavras chinesas com a pronúncia em português, não adianta, eles não vão te entender. Então você tem que imitar bem a pronúncia dos nativos, imitar bem o sotaque dos nativos. Eu tenho, assim, não é que tenho muito facilidade, eu gosto de imitar sotaque. Então eu acho que quando você fala bem o sotaque daquele povo, o idioma parece ser mais natural para eles. Parece que você fala melhor o idioma deles. Então é isso, gente. Continua estudando português, continuo lendo jornais, tentando aprender vocabulário, continuo tentando corrigir os meus erros, que eu falo bastante coisa errada, com certeza eu falei um monte de coisa errada, né? E lendo livro sempre para poder aumentar o vocabulário e conversando sempre para poder adquirir fluência. Por mais que você domine aquele idioma, se você ficar anos sem praticar, você vai perder a fluência. Você pode continuar entendendo, né, o idioma, né? Mas você precisa falar para ficar fluente. Não adianta você ficar só ouvindo música, assistindo novela, isso não ajuda com a sua fluência. Para ter fluência você tem que falar, abrir a boca, sai falando. No estudo de mandarim você pode pegar o diálogo e ler bastante o diálogo em voz alta e tentar reproduzir aquele diálogo, né? As músicas, você ouve a música, leia a letra, aprende a letra e tentar reproduzir a música. As falas das novelas chinesas que você estiver assistindo, né, dos filmes, tentem reproduzir aquelas falas, né, para poder imitar a pronúncia e adquirir a fluência, tá bom? Bom, é isso a minha experiência de aprender português. Eu estou compartilhando com vocês. Eu continuo aprendendo, eu não sou fluente ainda, eu não sei tudo ainda, não sou igual um nativo, mas todo dia eu estou aprendendo um pouquinho. Não tem atalho, é um processo lento, você tem que ter contato todos os dias, tem que aprender sempre, viu? Bom estudo para vocês, até nas aulas, 再见!